Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou transformar a Isabela Madrigal em um personagem de terror, ou pelo menos eu vou tentar, né, gente? Eu vou tentar trazer uma atmosfera mais sombria pro personagem, e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comente aqui personagens que vocês querem que eu transforme em personagens de terror, personagens mais sombrios. E também não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo. Eu já comecei tascando-lhe ali um olho branco, assim, porque eu acho que traz uma atmosfera bem sombria. Eu até pensei em trazer o olho todo preto, só que eu acho que não ia se destacar tanto assim. Então, nesse aqui eu decidi colocar um olho todo branco. E aí eu comecei, né, gente? Comecei aí a desenvolver. Tem algumas coisas eu já quis inserir de primeira, então eu comecei a inserir esse ao redor do olho dela avermelhado, como se estivesse ferido, sangrando, uma lágrima mais lágrima de machucado mesmo, assim, não chega nem a ser uma lágrima, assim, uma gota escorrendo, sabe? É com um aspecto de machucado mesmo. E aí eu fui acrescentando. Outra coisa que eu achei bem interessante que eu queria colocar era tipo o rosto dela solto, assim, aberto aqui. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei a ferramenta laço, né? Separei essa parte do rosto que eu queria da personagem, arrastei um pouco e aí eu fui acrescentando coisas ali, como eu coloquei o fundo preto, né, para ficar bem escuro, para dar esse vão assim de profundidade. E aí nas bordas, né, eu achei que a borda não tava legal. Então na borda eu acabei passando aí um caneta digital para dar um acabamento melhor, digamos assim, sabe? E depois desse acabamento melhor, eu vim acrescentando tons aí avermelhados, né, que remete mais uma ferida, né, a sangue, enfim. E aí eu fui e peguei o pincel de aquarela, que ajuda bastante. Eu usei pincel de ferida para fazer as feridas futuramente dela. E esse pincel de ferida é meu, só que eu ainda não lancei ele. Ele e eles, né, que são são 21 pincéis. Então, como eu não lancei, não tem como eu recomendando ainda para vocês, mas saiba que o pincel que eu tô usando é o meu pincel, só que ele ainda não foi lançado, mas vai ser lançado logo, viu? Que eu tô bem na reta final, então pode se preparar aí que vai ser lançado. E aí eu comecei a acrescentar. Outra coisa que eu quis acrescentar também foi buracos assim, né, no braço dela, e eu tentei fazer, gente, como se fosse o osso dela aparecendo. Eu acho que ficou legal, mas dava pra mim ter inserido mais detalhes. Só que eu gostei da ideia de tipo colocar como se fosse pó, sabe, ao redor ali do osso, pra dar essa coisa de flor, né, que é totalmente da Isabela, só que de uma maneira bem mais sombria. E eu ia fazer pedacinho por pedacinho, mas fica muito desproporcional, sabe? Não dá pra medir. E aí, como eu não queria que ficasse assim, eu peguei, aí eu fiz todo o zigue-zague que eu queria. E aí eu venho com a borracha e vou tirando aonde eu achei que é excesso. Eu acho bem interessante, sabe? Assim, essa vibes. E eu acho que é mais certeiro também. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Depois eu tirei o excesso também na pele, né? Que eu queria só por dentro da carne mesmo. E aí, depois que eu fiz isso, eu voltei para 100%. E aí, eu fui colocando alguns detalhes, assim como vocês estão vendo, para dar essa coisa de cipó mesmo, sabe? E aí, depois que eu fiz isso, eu comecei com as feridas. Aí, as feridas que eu falei para vocês. O pincel que eu tô usando é o meu pincel, que é o pincel Ferida Luli Sans. Então, ele ainda não foi lançado, mas olha como que ele faz. Super simples, ele já tem a textura total de machucado, gente. Olha isso. E aí é só fazer um degradê, os de fora, o tom mais de fora é mais avermelhado e o de dentro é mais escuro, que dá esse efeito de machucado. Como eu não queria fazer, né, separado, eu fiz todas as marcações de onde seria ferida no corpo dela. E aí depois eu só vim com os degradê, que aí ficaria mais fácil, sabe? E aí eu faço aqui na mão, como se fosse um putz, de um ralado, né? Aqui também no braço, e aí eu venho com tons mais escuros. E esses tons mais escuros vai dando esse degradê, que vai dando esse efeito de profundidade e aí de ferida, tá vendo?
Eu só diminuo o pincel, porque a textura de ferida em si o pincel já tem. Então, é só realmente fazer aí as marcações. Depois que eu fiz isso, gente, vejam só. Eu meio que eu dei uma desenhada ali na costela dela, como se fosse a costela, mas eu não acrescentei muito além disso aí não, sabe? Eu só fiz ali uns efeitos, como se fosse o ossinho dela aparecendo. Mas eu não desenvolvi tanto além disso. Depois disso, eu comecei a trazer um sombreado aí, uma escurecida no vestido. Mas antes, eu vou fazer uns efeitos de rasgado aqui nessa parte da manga. Não sabia como fazer, sinceramente, essa parte de rasgado. Eu nunca fiz. É a primeira vez, então eu fui testando e fui indo, gente. Foi nos olhos mesmo, foi a olho que eu fui acrescentando. E aí depois eu venho aí com um pincel maior para apagar. E aí com o pincel aerógrafo eu venho aí escurecendo o vestido da Isabela, né? Trazendo esse tom aí. Parece que o vestido dela tá sujo, né? Com tipo cinza. Como se ela tivesse pegado fogo, alguma coisa, e sujado o vestido dela de cinza. E aí, depois disso, eu ainda acrescentei mais, porque eu achei que ainda tava faltando, então eu acrescentei mais efeito aí na boca, que eu falei pra vocês. Aí eu usei um outro pincel, aí eu fui lá atrás do meu pincel, que é ferida, né? Que é o pincel de ferida, que é muito mais fácil. Então eu peguei ele e aí eu fiz, ó, fiz o restante avermelhado e a parte de dentro mais escurecida, que vai dando todo esse efeito aqui que vocês estão vendo, ó. E aí a parte de dentro eu faço mais escuro, que dá o tchan aí de machucado. E aí, gente, eu tenho um pincel, enquanto eu vou fazendo esse detalhe aqui, eu tenho que falar pra vocês. Eu tenho um pincel também, desses pincéis que eu vou lançar, tem o pincel nuvem. E o pincel nuvem vermelho com uma nova camada em multiplicar, ele dá um efeito de manchado de sangue incrível. Olha o efeito que ele dá. E ele pega em tudo, ele pega no rosto, ele pega na roupa. E eu achei muito legal, porque o pincel em si é um pincel de nuvem, para fazer nuvem. Só que dá para usar ele de várias maneiras. Quando eu lançar o pincel, eu vou fazer vários tutoriais e vídeos da gente usando o mesmo pincel para várias funções. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final. E tá aí o resultado, gente, o antes e o depois. Eu gostei bastante do efeito que ficou a Isabela. Eu achei que essa ferida ficou bem legal. Dava para fazer mais coisas que depois eu acabei pensando, mas na hora foi isso aí que saiu, eu achei que ficou bem legal. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem mais vídeos nessa temática, eu posso trazer aqui no canal. É só você se inscrever e comentar bastante. O like, gente, ó, é para eu saber que vocês gostaram e quer mais também. E é isso, até o próximo.